Vamos dar um clique na nossa template, clonar. Vamos dar aqui um nome para ela. Vou colocar aqui OpenSource, que é o nosso banco de dados do nosso log. No modo aqui, vamos usar o clone completo ou full clone, se a linguagem tiver inglês. Se você não sabe trocar essa linguagem, caso se você quer usar português ou quer usar inglês, aqui em cima, esse root, tá aqui o idioma, tá bom? É só você escolher o idioma desejado. Volta aqui de novo, clonar, o nome OpenSource, o nosso banco de dados. Vou usar o modo clone completo e agora eu vou apontar aonde que esse nosso banco de dados vai rodar. Se vai rodar na partição local, né, que é padrão do sistema, ou do nosso disco, né, que a gente acabou de montar no Proxmox, beleza? Lembrando que esse novo disco é o disco grandão que você vai ter aí para poder suportar o Greylog, conforme a gente aprendeu aqui nessa página, né? Seria 1 tera de armazenamento para 1 GB de link, né? 2 tera de armazenamento para 2 GB de link e assim por diante. Então faz de conta que aqui esse local 2 seria o nosso 2 tera de disco aí, ou 1 tera de disco, algo nesse sentido, algo parecido. E o formato ele não vai deixar mexer e só dá um clonar. Pronto, a nossa VM com Debian 11 está sendo criada. Assim quando ela criar, vamos fazer alguns ajustes aqui na parte de hardware e cloud init e na sequência dar um start nessa VM. Começando aqui na parte de hardware, a gente tem que ajustar a nossa memória RAM. Lembrando que eu falei anterior, para esse serviço, tanto de banco de dados como na parte do Greylog e Open Source, eu não recomendo que usa mínimo do que 8 cores de CPU e 8 GB de RAM, tá bom? Principalmente na parte de RAM, que vai ter um consumo elevado. Na parte de cores, né, 8 cores de CPU, para uma rede grande aí de 3, 4, 5 GB, 8 cores suporta legal, beleza? Só na parte de RAM aí que se atenta para você ir performando ela conforme vai pedindo, tá bom? Como a gente está num ambiente virtualizado, então você pode estar acompanhando pelo sumário aí, né, para ver se com o tempo você precisa dar esse upgrade a mais na parte de RAM ou de core de CPU. Aqui na parte de memória, como é só um ambiente de teste, eu vou colocar aqui somente 4 GB de RAM. Se você não sabe fazer essa conversão de megabytes para giga, é só você abrir a sua calculadora, usar 1024, que é o mesmo, seria 1 GB, né? 1024 megas, vezes a quantidade. Exemplo, 4 GB de RAM, né? Então aqui é 4096. Ah, Adriano, eu quero colocar 10 GB de RAM para essa VM. Então vai usar 10.024 vezes 10, equivalente a 10.240 para ser 10 GB de RAM aqui. O processador aqui também, como é um ambiente de teste, eu vou colocar aqui 4 cores de núcleos para essa VM. E na parte de disco aqui é a quantidade que a gente vai aumentar conforme é o tráfego do seu link, beleza? Eu não vou poder aumentar aqui para 1 tera, 2 tera, 3 tera, algo nesse sentido, porque eu não tenho isso aqui tudo. Mas eu vou marcar aqui o meu disco rígido, eu vim aqui no Disk Action, Resize aqui para poder aumentar. Lembrando, gente, uma vez muito importante, aqui a gente só consegue fazer o upgrade, aumentar o disco. Para desfazer, para poder reduzir a quantidade, é possível, mas é muito complicado. Então, na hora de você for aumentar o disco aqui, se atenta à quantidade, tá bom? Se atenta a qual que é a VM certinho que você está aumentando aqui, para não fazer besteira e acabar aumentando para outra VM, porque isso aqui é muito importante, beleza? Marcou aqui o disco certo, que está aqui no local 2, né? A partição para onde que vai, local 2. Eu vou vir aqui em Disco Action, Resize, e vou acrescentar agora um disco, tá? Como eu tenho 10 GB, então se eu colocar aqui mais 10, o total que eu vou ter disponível para poder usar seria 20 GB. Se você não sabe o total disponível para poder usar, volta na partição que você acabou de criar, que aqui no meu caso é o local traço 2, e verifica a quantidade que está em uso e o total que você tem. Aí é só você abater a diferença para você saber quanto GB disponível que tem. Ou um modo mais fácil é você vir na sua própria VM que você está montando, simula aqui, ó, como se fosse adicionar, só uma simulação, mas não adiciona, tá bom? Vem adicionar disco rígido e usa aqui, ó, armazenamento, que aqui ele já te mostra quanto tem disponível para você usar, né? Aqui para mim tem 249 disponível para poder usar, ok? Então agora que a gente tem esse número exato, a gente pode vir aqui no nosso disco Action, Resize, e vou colocar aqui, ó, exemplo. Eu tenho lá 249 GB para poder usar, né? 249. Como eu já tenho 10 GB aqui já, então eu vou tirar esses 10 GB, porque eu só quero acrescentar.
Então eu vou acrescentar 239 GB aqui dentro, tá bom? Somando com 10 aqui, vai para 249, beleza? 239, redimensionar disco, bora guardar. Aqui, como é um SSD e também a partição é bem pouquinha, então rapidão subiu. Caso se você está usando um disco grande aí, também disco mecânico, pode aguardar que vai demorar um pouquinho. Olha lá, 249 GB disponível para a gente poder usar, beleza? Lembrando que nessa partição aqui é a partição na onde que vai rodar o nosso sistema operacional dessa VM, o Debian 11, né? E juntamente salvar os logs aqui dentro. Assim que nós finalizar essa VM do OpenSource, a gente vai avançar para a segunda VM do Greylog. Agora vamos ajustar a nossa parte da Cloud Init, na onde que vai receber o usuário para a gente conseguir logar nessa VM. Antes de sair desse vídeo, essa instalação foi dividida em vários microvídeos. Acesse o link da playlist aqui na descrição do vídeo no YouTube para acompanhar tudo na sequência correta, sem pular nenhuma etapa importante. Te espero no próximo vídeo.